Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais um encontro. Ô Geraldo, passa numa cadeira pra cá, porque aí eu não te vejo, pô. Você tá escondidinho, vem aqui do lado da Cleonice. Porque aí eu não consigo te ver, aí eu vejo todo mundo, menos você. Aí... Alguém empresta uma folha para ele tirar xerox? Isso. Umas 5, 6 cópias. Então é uma alegria podermos estar aqui novamente para um pouquinho mais avançarmos no nosso estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos ver só um capítulo, como eu falei, mas no último encontro nosso, né, que nós vamos ter, nós vamos aí fazer um fechamento passando por diversos capítulos da Carta de São Paulo. Porque nós já vamos ter aí um leque, podemos assim dizer, de conceitos que São Paulo nos proporcionou nos primeiros capítulos, para depois fazermos o encerramento nos outros capítulos. Então, é importante a gente sempre pedir a sabedoria de Deus para o nosso ler a Sagrada Escritura, para falar com Deus. E com alegria, então, nos reunimos nesse terceiro encontro do mês da Bíblia. Continuamos a nossa peregrinação espiritual, buscando na Palavra Divina a luz e a fortaleza para vivermos segundo a justiça do reino. Reunidos na esperança, invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim como São Paulo fala no início de todas as suas cartas, né, praticamente, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. No sacramento do batismo, recebemos a graça de sermos morada de Deus. E aí, eu gosto sempre de recordar isso, né? Que dia você foi batizado? Tarefinha de casa, hein? Tarefa de casa, sabe? Tarefa de casa. Quem não souber... Então, onde a gente encontra o nosso batismo? Onde nós fomos batizados. Então ali vai ter. Se não acharem, tem que fazer. Não, você foi batizada? Não, eu tenho até foto, mas a minha mãe Aí. não sabe a igreja. Eu achava que era São Sebastião, aí eu fui lá, foi em 75, né? Entendi. Pela foto não dá para identificar a igreja, assim, mais ou menos onde é? Então, eu mostrei a foto pro padre Paulinho. E ele falou que talvez seria lá. Mas depois eu mostro pro senhor. Isso, porque é importante. Onde está o nosso batistério? Está na paróquia que nós fomos batizados. Então aí, mais ou menos o ano, né? A gente vai pegando aí, quem não lembrar, pega testemunhas. Eu fui batizado quando, né? De criança, de grande, né? De ainda pequeno. Pode deixar aí com a dona Jesuína? Aqui, ó. Isso. Aí a folha. Eu levei o batistério. Isso, quando a gente casa... Isso, quando casa também eles pedem o batistério, né? Tem. Tem em todas as paróquias. Onde você foi batizado, tem lá o seu batistério e ali a gente encontra até mesmo o dia e tudo o que aconteceu conosco sacramentalmente. Na cúria não. Não. É na paróquia que nós fomos batizados. Então, se eu ir na catedral, eu consigo, porque eu... Consegue. Da minha família, não sei ninguém que sabe mais, já faleceram. Sim.
E aí eu sei que eu Fala mais ou menos o ano, sei que né? eu sou de São Teodósio, aí eu fui lá, olhei, não consegui, fui em Água Vermelha, não consegui. Mas consegue. Ninguém sabe. Dá uma olhadinha nos documentos do seu casamento, que ali deve ter algum papel no meio ali. Onde você casou? Na catedral deve ter no meio lá do processo, o seu batistério. Não consegue online, sim. Eles têm um arquivo que estão digitalizando, mas não consegue ainda online tudo, né? Então, Não sabe onde fez a primeira comunhão. lá pode ser que tenha, mas não é assim certeza, né? A Crisma, você lembra? Também. Pode ser que tenha algum documento, mas talvez não tenha ficado na secretaria da paróquia, porque fica sempre os nossos documentos onde nós fomos batizados. Então é importante a gente... se tem um documento assim que tá mostrando, é importante... Só confirmando que foi batizada. Porque antigamente, né, há alguns anos atrás, né, mas é importante, gente, por que eu falo isso, né? Vamos lá, quem sabe o dia do batismo, ergue a mão. Quem sabe o dia do aniversário, ergue a mão. E por que do batismo não? E é importante a gente celebrar, né? Celebrar o nosso batismo, porque aí... tem que olhar muito, muito certinho, né? Cada caso para tentar achar, mas é para ter. batizada na maternidade. Foi um padre lá, batizou, mas minha mãe não guardou documentos, ela... Precisa ver caso por caso para tentar achar. É para ter registro em algum lugar. Não pode ficar sem registro. Hã? E aí, então por que isso? Por que essa importância? No sacramento do batismo recebemos a graça de sermos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Tomando consciência desse dom divino, consagremos o nosso coração à ação do Espírito Santo, para que sejamos santificados pela luz, por sua luz neste encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, mulheres. Escreveu a carta aos Romanos. Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, em sua maioria escravos. Era uma sociedade marcada pelo espírito de helenização e justificada pelo evangelho, religião do imperador. A comunidade cristã de Roma não foi fundada por um apóstolo, mas por cristãos de origem judaica, vindos da Palestina e da Síria, na década de 40 depois de Cristo. Olha só quantos já habitavam, como nós chamamos, na cidade eterna, em Roma, né? 1 milhão aí, cerca de 1 milhão de habitantes. E, como aí é frisado, a maioria escravos, e tinham aí até mesmo uma marca, né, podemos assim, que é esse processo
da helenização. O que é esse tempo de helenização? Alguém sabe? Isso. A influência grega na vida daqueles que habitavam ali, né? Então, é uma influência até mesmo nos costumes que eles foram aderindo claro que tem todo um tempo que a gente chama o tempo da helenização, que é um tempo aí um tanto quanto longo até, mas essa influência dos gregos aqui, dos gregos no Ocidente, né? Então aí tem essa junção de culturas, mas até mesmo uma forte influência dos gregos aí para o povo que ali vivia, né? Lembrando que a religião era a religião do imperador. O que o imperador falava era aquilo que tinha que se fazer, né? Então, perseguição para os cristãos. Então, é importante a gente ter isso sempre em mente quando a gente lê aqui a carta de São Paulo aos Romanos. Vamos lá, homens. O conflito entre judeus e cristãos em Roma gerou a expulsão de muitos, inclusive Priscila e Áquila, que informaram Paulo sobre a situação da comunidade. Proibidos de se reunirem nas sinagogas, os cristãos se reuniam nas casas, a igreja doméstica. Quando os cristãos de origem judaica retornaram a Roma, encontraram muitos cristãos não judeus nas comunidades, dando origem a muitos conflitos entre a observância das práticas judaicas, a lei e a fé em Jesus Cristo. Importante a gente notar que ainda com essa proibição de até mesmo de falarem que eram cristãos, ali tinha um grande número de cristãos. Ali tinha aqueles que perseveraram. E olha que interessante, né? Como foi falado até um pouquinho acima. Não é uma comunidade fundada por Paulo. Já tinha ali alguns cristãos. Já tinha aqueles que ali professavam a fé escondidos. Escondidos. Então é importante nós lembrarmos o que Paulo falou lá no primeiro capítulo, na saudação. Alguém lembra? Quando começou a escrever a carta aqui para os romanos? Alguém lembra? Isso, eu, Paulo, servo. Por que ele escreveu a carta? A primeira coisa que ele falou lá, que escreveu a carta? Sem olhar na Bíblia, olha para mim. Para anunciar o evangelho, sim, mas ele fez um elogio para aquela comunidade, não fez? Conhecê-los porque tinham uma fé. Queria visitá-los por conta dessa fé que eles viviam. Queria visitar porque ele já tinha uma fé ali, né? Mas ainda, ele até usa um termo, né? Eu estou em dívida, né, com vocês. Apesar de terem já cristãos ali, tudo, eu estou em dívida com vocês. E aí ele queria, né, até mesmo conhecer quem são esses cristãos, né? Estar ali no meio deles, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Vamos lá, todos nós. Além dos conflitos internos, os cristãos de Roma sofriam com a perseguição do imperador Nero, que obrigava ao culto aos ídolos do império, além da opressão gerada pelas injustiças e desigualdades sociais que existiam na época. Olha, gente, o cristão não tinha vez nem voz lá, viu, nesse tempo. Era até mesmo, alguém aqui já foi em Roma? Então ali tem ali perto do Coliseu, ali perto da antiga Roma, até mesmo hoje, ainda lá existem, por exemplo, na antiga Roma, grandes templos dos deuses antigos. Coisas assim que até a gente fala, mas como construir um negócio desse tamanho? Né? Caberiam uns 10 santuários assim, nosso, dentro, até mesmo de altura. Só vocês terem uma noção. Coisa grandíssima, altíssima, e para os deuses. O culto, até mesmo a estátua do imperador tem a cada
acho que a cada 10 metros, 15 metros tem a estátua do imperador ali. Então, que eu passava diante da estátua, eu tinha que fazer a minha reverência ali na estátua. Aquele é o meu Deus, podemos assim dizer, né? Aquele é quem eu devo obedecer fielmente, né? E os cristãos, eles já têm um novo olhar. O centro da nossa fé é quem? Cristo, Jesus Cristo, né? Vamos então ao texto de hoje, né? O que nos diz o texto? No encontro anterior, meditamos sobre o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, fonte da nossa esperança. Não esqueçamos. No encontro de hoje, veremos que Paulo exorta a comunidade de Roma a expressar sua gratidão pela graça dada por Deus, vivendo uma vida coerente com a liberdade advinda da fé em Jesus Cristo. E aí então nós vamos ler. Hoje eu vou proclamar aqui na minha Bíblia, e aí vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês. Muita coisa, lembro sempre que muda algumas palavras, mas a gente vai depois reler na nossa própria Bíblia. Portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Nós que morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele? Não sabeis que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergidos em sua morte? Pelo batismo, nos sepultamos com ele na morte, para vivermos uma vida nova. Assim como Cristo ressuscitou da morte pela ação gloriosa do Pai. Pois, se fomos enxertados por uma morte como a sua, o mesmo acontecerá por sua ressurreição. Sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado, pois o que morreu já não é devedor do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado da morte, não torna a morrer. A morte não tem poder sobre ele. Morrendo, morreu para o pecado definitivamente. Vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o pecado não reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vos submetais a seus desejos. Não tenhais vossos membros a serviço do pecado como instrumentos de injustiça, mas ponde-vos a serviço de Deus, como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. E daí? Visto que não estamos sob a lei, mas sob a graça, vamos pecar? De modo algum. Não sabeis que se vos entregais para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedeceis? Se é o pecado, destinados a morrer. Se é a obediência, para ser inocentes. Éreis escravos do pecado, mas, graças a Deus, vos submetestes de coração ao modelo de ensinamento que vos propuseram, e emancipados do pecado, sois servos da justiça. Eu vos falo em termos humanos por causa da vossa fraqueza.
visto que oferecestes vossos membros como escravos da impureza e da libertinagem para a iniquidade, da mesma forma oferecei agora vossos membros como escravos da justiça, para que sejam consagrados. Enquanto éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que vantagem tivestes? Resultados que agora vos confundem, porque terminam na morte. Mas agora, emancipados do pecado e escravos de Deus, vosso fruto é uma consagração que desemboca em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O dom de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, é vida eterna. Então agora, uma leitura bonita essa, né? E ó, que interessante, é o que acontece com a gente quando a gente vive o batismo. É essa consagração. Mas agora eu vou deixar o tempinho para vocês com esse olhar aí, ó. Agora a gente vai ler. Primeiro façam essa primeira pergunta, né? Segundo Paulo, em Romanos 6, de 1 a 11. Qual a graça que a morte e a ressurreição de Jesus nos concedeu? Qual a graça que a morte e a ressurreição de Jesus nos concedeu? Está aí nesses versículos aí. Depois você vê aí a segunda parte desse capítulo. Em Romanos 6, 12 a 23, a quem Paulo orienta que não devemos nos submeter e a quem devemos nos fazer servos. Então aí, vamos lá. Naquele silêncio de oração, você faz aí essa tarefinha. Eu vou marcar aqui também. Podemos falar? Então vamos lá na primeira pergunta. Então nesse primeiro trecho aí de Romanos 6, de 1 a 11, qual a graça que a morte e a ressurreição de Jesus nos concedeu? Uma vida nova. Vamos lá, quem mais pode falar? Hã? Justificação do pecado, liberdade. Qual a graça que a morte e a ressurreição de Jesus nos concedeu? Ergue a mão para eu ver. Quem está falando? A glória do Pai. Que mais? A esperança. Morremos para o pecado com Jesus, né? E ressuscitamos para uma vida nova. Que movimento é esse aqui? Descer e subir. O que mais? Vamos lá, nós vamos chegar. Não. O que eu perguntei se vocês sabem? Então, eu morro para os pecados, ali na morte com Cristo e ressuscito. É bonito isso, né? Até mesmo alguns, aqui na nossa paróquia, né? Que pode-se ter dois tipos de batismo, né? O modo do derramamento da água ali no batismo, né? A gente pode fazer o batismo por imersão, que é a criança inteira, né? Entrando assim na água e ressurgindo, né? E como nós fazemos normalmente aqui no nosso santuário, né? Que é o derramamento da água na cabeça da criança, né? Então, essas duas formas são válidas no batismo, mas quer sempre simbolizar isso, né? Em Cristo nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida.
né? Então, o que o batismo faz? Apaga o pecado. Até mesmo eu ouvi esses dias, até anotei aqui, né? Quanto mais pecado houver, mais acontecerá o perdão. Então, se perdoar é glória de Deus, ofereçamos a matéria para estarmos plenos da glória. Então, é bonito isso, porque nós vamos permitir que nada fique em nós a não ser a glória de Deus quando nós fomos batizados, isso aconteceu, mas quando nós buscamos também o sacramento na igreja, por exemplo, o sacramento da confissão, ele vai me jogar lá de novo na minha condição de batizado, de graça, né? Fica tudo pecado para trás para eu ter a vida nova. Quando a gente não é batizado, a gente é criatura de Deus. Depois do batismo, nós somos filhos de Deus ou não? Na verdade é assim, né? A gente tem que ter uma atenção no seguinte sentido. Primeira coisa, né? Por que eu não fui batizado? Por que eu não fui batizado? O que acontece? Às vezes, algumas famílias deixam, eu vou deixar meu filho decidir, né? Quando ele tiver aí uma idade maior, né? Então ele que vai decidir. Eu até brinco, né? Então, deixa ele decidir que roupa vai vestir, que escola vai estudar, o que vai fazer, mas deixa ele, desde pequeno, decidir sobre isso. Por quê? Sobre aquilo que é mais importante, a gente não deixa. A gente deixa ele decidir. E não mostramos um caminho para ele. Então, a gente não deixa ele decidir, né? Se vai ou não escovar o dente. Você vai. Não, então, aí o que acontece? Por exemplo, uma criança que não foi batizada, mas ali a gente tem que ver também, eu falo, esse motivo, às vezes, por exemplo, a criança faleceu depois do nascimento. Não esqueçamos a frase de Jesus. Vinde a mim as criancinhas. É aquela condição que Jesus abraça aqueles que, não por culpa própria, não foram batizados. Então, é importante a gente ter essa distinção, né? Então, é igual, por exemplo, vem uma pessoa aqui querer o batismo para o filho, né? Então, não importa para mim quem são os pais. Não importa. Se é uma pessoa solteira, se é só o pai, se é só a mãe. Quem é que vai trazer a criança? Para mim não importa. O que importa para a igreja ali são os padrinhos, que vão dar elementos de fé para a criança, e a criança receber a graça do batismo. A criança receber essa graça. Então, para aí ser chamada filha de Deus, filho de Deus. Agora é importante assim, a gente sempre orientar também, por exemplo, se a gente conhece quem trabalha em hospital, então a gente pedir sempre para eles terem atenção, por exemplo, se tem alguma criança ali que está com o risco, né, de perder a vida, né? Então, o enfermeiro ali, ele pode fazer o batismo daquela criança. Um conta-gota, ou molha o algodãozinho na água, vai ter o elemento água ali. Então, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O elemento água, nessas condições. Né? Pode perguntar. Eu batizei, eu não cheguei a batizar, mas o meu afilhadinho, ele faleceu no hospital com um ano.
Eu vou repetir só por conta do pessoal que está em casa. O afilhado dela morreu no hospital, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. O padre foi lá, batizou, aí mandou dar seguimento na. O padre foi lá e batizou. Ele não saiu do hospital. Agora, qual é o próximo passo? A criança faleceu. A criança faleceu, foi batizada. Foi batizada. Eu preciso. Aí o padre anotou o número lá. Sim. A documentação dele. O que eu faço com essa documentação agora? Não, agora ali, nessa documentação, foi registrado em alguma igreja? É isso que ele mandou eu dar procedimento na hora que ele saísse do hospital. Só que ele não está com vida. Não, eu acho assim que vale a pena a gente registrar, né? Então eu levo, agora que ele morreu em São Paulo, eu levo em qualquer igreja. E leva numa igreja ali, registra, e ali naquela certidão de batismo dele, a gente vai colocar que ele faleceu. Então, a graça do batismo, como é importante. Lembrem sempre esse movimento. Sempre esse movimento, né? Vamos lá, um pouquinho mais. Se com Cristo morremos, com Ele vivemos. Que versículo? Fala pra gente. Não é versículo, é um comentário aqui debaixo da minha Bíblia. Fala assim, ó. Esta ressurreição que só será total e definitiva no final dos tempos. Essa ressurreição total e definitiva será no final dos tempos. Mas no final dos tempos demora muito, muito, muito. A gente nem sabe quando vai ser. Então, se realiza desde agora por uma vida nova segundo o Espírito. Explica pra mim. É aquilo que a gente chama, olha só, que interessante essa pergunta, da dimensão de ressurreição, que a gente já, eu vivo no já e agora não. No já e no ainda não. Eu vivo essa como? Eu até brinco às vezes com algumas pessoas, eu falo assim, né? Se depois ali da absolvição dos pecados, que aconteceu uma ressurreição, se caísse uma bomba ali no confessionário, ela ia direto para o céu ou não? Porque ela está em que condição? De ressuscitada. De ressuscitada. Plena da graça de Deus. Sem nenhum pecado. Então, já vivo agora não de maneira plena, como o Senhor nos fala no final dos tempos. Mas eu já vivo a condição de ressuscitado quando eu estou na graça. É a oportunidade que Jesus nos dá no hoje para já sentirmos essas gotas do céu. Mas quem morre? Quem morre também vive na graça, esperando o dia da ressurreição. Espero o dia da ressurreição final. Agora, o que acontece? Aquele que morreu, aquela que morreu, Deus conhece a sua fé. Deus conhece a sua fé. A gente crê, né, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, e aí a gente crê também que existe céu, purgatório e inferno. A pessoa ou vai para essa condenação eterna, que é o inferno. O inferno é a condenação eterna, sempre. Ou ela vai para o purgatório, e aí o purgatório só tem uma porta de saída, que é a porta para o céu. Só tem essa porta no purgatório. Ou para felicidade eterna, para a vida eterna. Tudo vai ali, aí entra o julgamento de Deus. O final dos tempos que Jesus nos dá, nos pede, é aquele momento em que ele vai falar ao Pai: Pai, aqui estão todos nós. Né? Quando vai se dar isso, a gente não sabe. Mas é aquela luta constante que nós perseveramos todos os dias em vista dessa vinda do Cristo, que a gente chama de parousia,
em vista dessa vinda do Cristo, mas ao mesmo tempo, do já nós vivermos aqui essa realidade de pessoas ressuscitadas. Então, a buscar constantemente, eu até faço uma pergunta provocativa agora para todos vocês, mas no sentido da gente pensar, se cair uma bomba aqui agora, você vai para o céu ou para o inferno? Não, ou está no purgatório, né? Então, só tem uma porta, vai direto pro céu. Porque tem gente que às vezes pensa que o purgatório é uma segunda chance. Não é uma segunda chance. Quem está no purgatório está salvo. está salvo. Quem Ele ainda está purificando para poder Isso. ver Deus. Por isso, Deus em algum momento. olha só que interessante, é porque ele falou, né, que aquele que está no purgatório, ele está salvo. Mas ali ele permanece um tempo, né? E até mesmo, ó, por isso que eu ia falar. Nós estamos em que ano? Ano Santo. Era essa a resposta que eu queria. E o que a gente recebe no Ano Santo? Indulgência. Indulgência. A gente pode dedicar uma indulgência a uma alma no purgatório. A indulgência é nossa. Pode ser, uma indulgência pode ser para mim, ou eu posso dar para alguém que já faleceu. E isso daí vale quanto? Como assim? Assim, tem um valor, sei lá. É graça de Deus na nossa vida. Não, é graça de Deus na nossa vida. É graça que vai ser dada a mim ou à pessoa, né? Então, eu gosto sempre de dar aquele exemplo do martelo. Quando a gente martela um prego no lenho, né? Na madeira, né? Então eu vou lá, martelo. Só que eu não gostei do prego aqui. Eu vou tirar. Ih, ficou um buraco. O que a indulgência vai vir fazer? Vai vir apagar aquele buraquinho lá que ficou. Então, mas vamos supor que a pessoa, sei lá, não sei se existe. Foi condenado, vamos supor, você vai ficar 100 anos aqui no purgatório. A gente não pode pensar em tempo. O tempo de Deus não é cronológico. É o quê? Se não é cronológico, é o quê? Cairológico. Do Kairos. Tempo da graça de Deus. Então, para nós, né, a gente tem que ter essa atenção, né? Até mesmo não temos na leitura, né? Um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O tempo da graça de Deus. Quanto tempo? Não é essa conta que a gente tem que fazer. A conta que a gente tem que fazer é a graça de Deus, o tempo da graça de Deus na vida daquela pessoa. O tempo. Peraí que ele levantou a mão ali primeiro. Esse ano, a gente tem a possibilidade de indulgência plenária. Plenária significa tudo. Limpa totalmente. Limpa. Com alguns passos que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, a formação que a gente está fazendo hoje, se for acompanhada de comunhão, confissão e mais oração pelas intenções do Papa, vale como indulgência. É uma prática espiritual, né? Então, depende. O importante é assim, que a gente tenha aquela disposição interior de sempre estarmos ressuscitados com Cristo. Isso. É aquela questão, no meu hoje eu estou ressuscitado com Cristo? É isso, buscarmos a santificação. É essa a questão, né? Então, é aquilo que a gente sempre brinca às vezes, né? Eu estou próximo ou não de ser santo? Quando você se olha no espelho, você vê um santo, uma santa?
Então é aí que está, buscar essa santidade cada vez mais, né? Às vezes a gente enaltece tanto o pecado, mas e a graça do Senhor na minha vida? Né? Então, buscarmos essa graça. Os santos nos ajudam a ter um modo de viver. Eles viveram no tempo deles, no modo deles, na cultura deles, no tempo deles ali, mas com aquela busca constante de santidade. Como? Os santos eram quem? Pecadores. Que buscavam a cada dia mais viver o batismo a cada dia. Não só lembrar do batismo no dia que foi batizado, não só lembrar do batismo naquele dia que foi o derramamento da água, mas todo dia ele lembra que ele é batizado. Todo dia ressuscitado com o Cristo. Ressuscitada com o Cristo. Vamos lá, a segunda pergunta? A quem Paulo orienta que não devemos nos submeter e a quem devemos nos fazer servos? Pode falar alto, Ricardo, que eu estou meio surdo hoje. Não devemos nos submeter ao pecado. Por quê? Nos leva à morte. Pecado nos leva à morte. Então, eu tenho sempre que me submeter a Deus, à graça dele. Né? Quem mais? E aí até mesmo ele fala de membros, né? Não sei se é alguma outra tradução aí falou corpo. Tem alguma que falou corpo? Corpo mortal, isso. Os membros, corpo mortal. Tudo tem que me levar a falar a Deus. Servos da graça, servos da tudo aquilo que é bem. Então, aqui a gente tem aquela contraposição de quem na semana passada que nós conversamos? Isso, quem falou? Adão e Cristo, né? Justiça e injustiça, graça e desgraça, né? Ausência da graça. Então, a gente buscar sempre com a nossa vida, com o nosso corpo, estarmos sempre sendo servos de Deus, da graça de Deus. Até mesmo anotei uma frase aqui. Olha só, a graça de Deus, ela, por nós estarmos nela, por nós buscarmos sermos servos dela, não dá licença para a gente pecar mais. Eu já tenho a graça de Deus, então eu vou pecar. Mas a graça me faz cada vez mais servos dela, não do pecado. Mas servos dela mesma. Né? Que ela ali me submerge. Né? Eu não vou estar enxertado no pecado, mas enxertado em Cristo. Sabe o que é enxerto? Então, um buraquinho que enfia coisa boa lá. Tem uma árvore que faz enxerto, né? Algumas mudas, né? Já faz enxerto, né? Tem um machucado, eu pego lá um pedaço de pele de um lado, põe no outro, né? Regenera, né? É coisa boa, não coisa ruim. Agora eu tenho que ter o cuidado, né? De não enxertar-me no pecado. Tudo posso, mas nem tudo. Até mesmo na própria carta aos Romanos, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que é o capítulo 3. Voltamos aí um pouquinho. Se vocês lerem em casa, né? Deixa eu só ver aqui onde que vai estar. Que São Paulo fala, nossa, ele fala, tô numa dificuldade tremenda, eu faço aquilo que não quero fazer. Deixa eu só ver aqui se eu acho rapidinho. Se alguém achar aí, me fala. 7:16. Como?
7. Mas, se faço o que não quero, estou de acordo com o fato de a lei ser excelente. Mas eu quero um outro fato, ele fala isso, mas de uma maneira mais completa. Eu acho que anteriormente aqui. Mas depois aí a gente procura certinho, porque ele fala, né? Eu sei o que Deus quer de mim, mas eu faço o que Ele não quer. Mas eu sei o que eu tenho que fazer e não faço aquilo que eu tenho que fazer. É uma briga interna, né, que vai acontecendo, mas estarmos aí sempre firmes, perseverantes para vivermos como um ressuscitado. Pode falar, Miguel. Na verdade, os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, antes do Cristo aparecer novamente para eles quiseram retomar a vida, né? Então, por exemplo, aí, um exemplo claro é os discípulos de Emaús, né? Estavam cabisbaixo, voltando para casa, né? E o Senhor prometeu tanta coisa para nós e foi embora, morreu, né? E aí depois reconhecem Jesus no partir do pão, né? Mas é importante a gente sempre aí estar com Cristo ressuscitado. Vamos lá. 7:19, 7:20. Vamos ver. Não faço o bem que quero. Aí, essa daí, ó. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. No entanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o executa, mas o pecado que habita em mim. É muito forte isso. Vamos dar prosseguimento? Vamos lá. Então, o que o texto nos diz? Vamos lá. Segundo Paulo, o chamado de Jesus a nós dirigido é para a vida eterna. Vida eterna. O sinal de que conservamos a esperança em receber um dia a vida eterna, olha aí, é manter o coração livre do oferecendo-nos como instrumento de justiça, dando espaço em nossas vidas para que se manifestem os sinais da comunhão com Cristo. Dar espaço na nossa vida para isso, manifestar, aparecer a comunhão com Cristo. Pela fé, na graça do batismo, o cristão participa da vitória de Cristo sobre o pecado em sua morte e ressurreição. Isso significa estar morto para o pecado, vivo para Deus. Vamos lá, homens. Paulo exorta a comunidade dos romanos a permanecer firme na vocação a qual foi chamada, por meio de uma vida coerente com a liberdade advinda da fé em Cristo Jesus. Liberdade da fé em Cristo Jesus. Não mais escravos de outros deuses. Vamos lá. Não estar debaixo da lei. Aí essa lei, né? A lei aí que podemos aí colocarmos aí de homens apenas. Vamos lá. Indica somente que o cristão não necessita seguir os costumes judaicos. Mas isso não significa deixar-se dominar pelo pecado. Quem vive na graça se faz servo de Deus por meio da prática da justiça. Qual que é o melhor modo de ser cristão? É sendo Cristo onde nós estamos. Sendo Cristo onde nós estivermos. Mulheres, a palavra justiça aparece 35 vezes na carta aos Romanos. Indica a ação de Deus que nos salva em Jesus Cristo, ou seja, que nos torna justos. A salvação, portanto, não depende da observância dos costumes judaicos, resumidos como lei, e nem dos nossos méritos, mas da fé em Jesus Cristo.
Quem acolhe a salvação pela fé passa a servir somente ao Senhor, ou seja, torna-se servo da sua justiça, a justiça de Deus. Né? Eu não vou ser mais escravo de uma lei qualquer, mas da lei e da graça de Deus. Qual que é a nossa maior lei? É o amor. Não nos esqueçamos disso. Então Paulo convoca os cristãos de Roma a permanecerem servos unicamente do Senhor, não se submetendo aos costumes judaicos e nem aos costumes da sociedade romana, de corrupção, luxo, prazeres, que era aquilo que estava acontecendo ali. Então, olhando para a nossa sociedade hoje, vamos partilhar. Que realidades de pecado predominam e que podem nos escravizar? Que tem hoje na sociedade? Tem corrupção na sociedade? Não tem, não, imagina. Corrupção. A vaidade, né? A vaidade que prejudica o nosso relacionar-se. O que mais? O materialismo hoje, né? Calúnia, fofoca, tem? Pré-julgamento, o orgulho, luxúria, né? A luxúria, né? A promiscuidade, né? As músicas hoje, não? Eu não gosto nem de ligar mais o rádio hoje. Né? Todo dia eu estava até brincando, né? Eu tenho uma locutora que ela trabalhou aqui no nosso seminário, né? Ela é locutora de uma rádio aqui da cidade. E outro dia eu estava no rádio, né? Eu tenho o WhatsApp dela, eu falei, manda uma música para mim aí, né? Aí eles têm que seguir uma lista de música, né? Não é aquela que a gente pede, né? Ele tem umas listagens, né? E aí tocou... então o padre está pedindo uma música aqui, nós vamos mandar uma música para ele. E era a próxima da lista, né? E a próxima da lista era aquela do Ginigeno. Como é? Peraí. Não, era aquela... Nossa. Aí eu bebo. Não fala o restante. Não fala o restante. Eu falei, vixe. Então, às vezes, algumas músicas, né? Algumas músicas aí que a gente deixa entrar dentro de casa. Né? Ela não se induz ao erro, tipo assim, escrava do amor. Olha só, outro dia um padre teve uma coragem. Um padre, agora eu não lembro de que lugar, agora eu não lembro mesmo de que lugar foi, né? Um padre pegou no telão da igreja e ele começou, ele projetou lá na igreja, antes de começar a missa, a Globeleza. Dentro da igreja. O que vocês acham disso? Não foi uma boa ideia? E ele falou assim para o povo, por que vocês deixam isso entrar dentro da casa de vocês? Tá certo mesmo. A gente ficou horrorizado, né, de falar isso, né? De pôr essa imagem dentro da igreja, né? Mas em casa, pode então? Estamos 20 anos do nosso estado. Não, eu falei esse exemplo, né, pra gente aí ter essas noções aí de alguns pecados presentes na sociedade hoje, que a gente tem que ter atenção, né, do que está entrando, né, a falta de paciência. Então são todas aí situações, né, realidades de pecado que predominam e que podem nos escravizar. Vícios nos escravizam. Alguns vícios de vários tipos vício, nos escraviza, né? Então aí vimos, né? Então, o consumismo, né? Então aí, de tudo isso que a gente conversou, o que a gente pode falar para Deus? O batismo é o sacramento da vida nova, pois nos concede a libertação do pecado e a nossa participação na vitória de Cristo, em sua ressurreição. Então vamos elevar a Deus nossas preces, pedindo para que Ele nos ajude a permanecermos fiéis na graça do nosso batismo,
não nos submetendo ao pecado que nos cerca, mas permanecendo fiéis à justiça do reino. Até é interessante, antes de fazermos a nossa prece a Deus, tem a carta de Pedro, se eu não me engano, que fala assim, né? O diabo, o pecado, nos rodeia todo dia, procurando a quem devorar. Está rodeando. Olha o que foi falado aqui, né? O pecado nos cerca o tempo todo. Está nos cercando. Aí fala assim, resisti-lhe, firme na fé. Vai estar nos rodeando sempre. O que São Paulo nos pede, o que Jesus nos pede, para que a gente não dê aberturas, brechas na nossa vida, para não nos submetermos ao pecado. Né? Então vamos voltar a Deus, então, a nossa prece. Nossa resposta será, Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Fale a Deus. Senhor, auxiliai que não caiamos nesses pecados que estão muito nítidos e presentes, abertos no nosso mundo de hoje. Ajudai-nos a dizer o não a um pecado e sim para o teu reino. Rezemos. Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Que nós possamos morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova em Cristo. Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Senhor, ajudai-nos a viver bem o nosso batismo todo dia, não só naquele dia que fomos batizados, mas reavivar os teus dons em nós. Rezemos. Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Senhor, fazei-nos servos da vossa justiça. Concluamos as nossas preces com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paulo convida os cristãos de Roma a colocarem-se a serviço da justiça, para assim viver na santidade e alcançar a vida eterna. Que atitudes podemos assumir em nossa vida de cristãos para nos colocarmos a serviço da justiça do reino de Deus e assim crescer no caminho da santidade que recebemos em nosso batismo? O que podemos fazer? Continuar na graça. Que mais? Conhecer e estudar mais a palavra de Deus. Ter caridade, misericórdia. Ser sal na terra, luz no mundo. Ter compaixão. Ter humildade. Ter paciência.
ter fé, perseverarmos na fé, pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé. Amar os nossos inimigos. Amar os inimigos. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Até o fim da vida. Nossa Senhora se fez serva do Senhor. Eu gosto de dizer uma coisa que Dante Alighieri dizia. Nossa Senhora se fez filha do seu filho. Serva do seu filho. De maneira plena. Consagrando-se inteiramente à missão que recebeu de ser a mãe do Salvador. Peçamos sua intercessão para que possamos também nos fazer servos do Senhor, praticando a justiça do reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor manifesta seu amor, derramando sobre nós o seu Santo Espírito, renovando a nossa esperança, para nos encorajar e fortalecer na missão. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Senhor da esperança, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Tenha um sono restaurador, um ótimo final de semana aí e uma semana abençoada. Nos encontramos depois, na quinta-feira.